E aí, terceirão, tudo bem, pessoal? Voltamos para nossa Física A, não é? Hoje é a nossa aula 3, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre aceleração, tá certo? É um conteúdo muito simples, você já conhece, tá bom? Isso aqui é um conteúdo revisional, então nossa intenção aqui é resolver exercícios, tá certo? Pegue sua apostila aí, pegue seu material e vamos dar uma continuidade no nosso conteúdo, tá bom? Vamos lá? Bom, pegando aqui nossa apostila, na primeira questão, ela já começa com um enunciado bem interessante, porque já que nós vamos falar de aceleração, tá? Então, a nossa aceleração, ela é uma variação de velocidade por uma variação de tempo, ok? Lembrando que ela pode ser um elemento escalar ou vetorial. Sendo um elemento escalar, ela pode assumir valores negativos, tá? Ou melhor, eu posso ter uma aceleração e uma desaceleração, que é uma frenagem, tá bom? Então, essa aceleração aqui, a unidade dela é metros por segundo ao quadrado, pelo sistema internacional, tá bom? E ela pode ter um valor positivo ou negativo, tá bom? E também ela pode identificar se esse corpo está acelerando, aumentando a velocidade, ou desacelerando, diminuindo a velocidade. Quando acontece o quê? Ela assume um valor negativo, ok? Bom, para a gente poder fazer um breve aparato aqui dessa aula, eu vou logo passar para a nossa primeira questão, tá bom? Vamos resolvendo e retirando nossas dúvidas, ok? Nossa primeira questão fala o seguinte: para ter ideia da aceleração de um carro na sua arrancada, é comum que seja informado o intervalo de tempo que o carro demora para ir de 0 a 100 km por hora. O Bugatti Veyron Super Sport vai de 0 a 100 km por hora em 2,5 segundos. Então, a questão fala que esse carro aqui, que é o Bugatti, ele tem uma aceleração de 0 a 100 km por hora em 2,5 segundos, né? Aí ele fala o seguinte: para ter ideia, o modelo mais rápido da família do Civic é o Touring. Ele demora 7,5 segundos para desenvolver a mesma variação de velocidade. Então, o Civic, ele vai de 0 a 100, ele vai de 0 a 100 km por hora em 7,5 segundos, que é a variação de tempo, tá? Então, você pode perceber que ele tem um tempo 3 vezes maior, tá certo? Então, aí vem a pergunta, letra A. Qual dos dois carros possui a maior aceleração? Justifique. Bom, a aceleração ela não se baseia na variação de velocidade, simplesmente. Ela se baseia na variação de tempo. Tá bom? Então, por exemplo, quem tem a nossa maior aceleração aqui? Aparentemente, você pode observar que na letra A é o Bugatti, né? Por que o Bugatti? Porque ele tem um menor tempo de variação de velocidade. Ele tem a mesma variação de velocidade, só que tem um tempo menor, tá? Então, no caso aqui, ele tem um tempo bem menor em relação ao do Civic, quando ele varia essa velocidade. Então, ele tem uma maior aceleração, tá certo? Bom, no caso aqui da letra B, ela fala o seguinte: admitindo que 100 km por hora é 28 metros por segundo aproximadamente, né? A nossa letra B fala o seguinte, ó. Essa variação de velocidade foi 28 metros por segundo, que é aproximadamente 100 km por hora. Determine a aceleração escalar média do Bugatti. Qual vai ser a aceleração do Bugatti, tá? Então, essa aceleração escalar média vai ser o 28, tá bom? Dividido por 2,5, tá? Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 10, vai dar 11,2 metros por segundo ao quadrado, né? Aproximadamente 11,2. Então, essa é a aceleração do Bugatti, tá certo? 11,2 metros por segundo ao quadrado. É uma aceleração gigantesca, não é? Você pode perceber que ela tem uma aceleração acima da própria gravidade. Então, é um carro que precisa de uma força
grande, né? Então, na verdade, ele pode até reduzir, ou ele pode até descolar do chão, porque, na verdade, ele tem uma aceleração maior do que a própria gravidade. Então, ele corre o perigo dos pneus, né, suspenderem ou ficarem muito leves ao ponto de não ter nenhuma estabilidade. Tá? Letra C. Apesar de variarem para fins estritamente didáticos, vamos admitir que a aceleração dos dois carros é constante. Constante, aceleração constante. Tá? Construa o gráfico da velocidade em função do tempo para ambos os carros. Bom, eu vou precisar construir o gráfico para ambos esses carros, né? Então, na verdade, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar gerar uma linha, um gráfico aqui para cada um desses elementos, tá certo? Bom, vou guardar aqui minha apostila. Para você analisar, o nosso Bugatti, ele vai atingir 100 km por hora em 2,5 segundos. Então, se nós analisarmos aqui, o nosso gráfico do Bugatti é esse aqui, ó. Tá? Então, esse aqui, olha, é a aceleração do Bugatti, tá bom? E quem vai ser a aceleração do Civic? O Civic ele vai atingir essa mesma variação de velocidade, só que em 7,5 segundos. Então, nós temos um gráfico aqui, olha, esse gráfico. Você pode observar que esse gráfico vai do 0 até o 7,5, atingindo 100 km por hora também, né? Então, esse gráfico aqui, ó, é do Civic. Professor, quem tem a menor aceleração? Aquele que tem a menor aceleração significa que ele vai levar um tempo maior para atingir a mesma velocidade, significa que ele percorre um espaço maior. Você pode perceber que esse triângulo aqui, ó, esse triângulozinho aqui é a figura. Se eu calcular a área dele, eu calculo o espaço percorrido pelo Civic. Tá bom? Você pode observar que é um espaço grande, né? E vai percorrer um espaço bem maior com relação ao Bugatti. O Bugatti, olha, é só essa areazinha aqui, ó. É esse triângulo menor. Tá bom? Então, esse vai ser a distância percorrida pelo Bugatti. Então, o Bugatti percorre uma distância bem menor para atingir essa velocidade, enquanto o Civic percorre uma distância maior, tá? Para percorrer, viu? E para atingir a mesma velocidade que o Bugatti, tá bom? Então, significa que o Civic ele tem uma aceleração bem menor. O Civic, na verdade, ele vai ter uma aceleração 3 vezes menor, porque, na verdade, o tempo é 3 vezes maior com relação ao do Bugatti, ok? Entenderam? Bom, é o seguinte, vamos passar agora para a nossa próxima questão, que no caso vai ser a nossa segunda questão, tá bom? A segunda questão, ela fala o seguinte, que nós temos na segunda questão um gráfico, tá bom? E nesse gráfico aqui nós vamos analisar o movimento de um corpo. Bom, e se você der uma olhadinha, esse gráfico aqui, ele mostra que o corpo está diminuindo a velocidade, ele vai parar, só que, na verdade, o gráfico continua. Então, significa que esse carro, ele acelera, né? Só que negativamente. Como assim, professor? O gráfico vai continuar descendo, significa que esse carro parou, ele reduziu a velocidade, parou e voltou. Tá? Então, significa o quê? Que ele está voltando, ele está acelerando, só que voltando. Tá bom? Ele está no sentido negativo da trajetória, só que continua acelerando, e essa aceleração aqui ela é positiva. Tá? Bom, a questão fala o seguinte, ao lançar um corpo para cima, o corpo movimenta-se de forma ascendente até parar. Pronto. Essa questão aqui ela vai especificar um corpo se movimentando só que na vertical. Então, eu vou jogar esse corpo para cima, ele vai subir, ele para e desce, né?
Então, na descida, ele vai acelerar. Ele está vindo no sentido contrário, assim como eu falei para vocês. Ele está vindo no sentido contrário, só que dessa vez ele está acelerando. Então, esse corpo aqui, ele está indo, ele está subindo, tá? Ele chega a um determinado ponto, ele desce. Então, nesse determinado ponto aqui, ó, ele vai descer. Então, aqui ele vai desacelerar. Na subida ele desacelera, na descida ele acelera. E a aceleração que ele vai ter é a nossa aceleração da gravidade, tá? Que ela é constante e ela equivale a 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Bom, aí continuando. Após a parada, desce até atingir o solo. O intervalo de tempo que dura todo o movimento é 5 segundos, né? 5 segundos. Admitindo que a origem se encontra no local do lançamento e a orientação da trajetória para cima, o gráfico da velocidade em função do tempo para todo o movimento é... Aqui na nossa letra eu já desenhei o gráfico para vocês, tá certo? Já está desenhado aqui o nosso gráfico, tá bom? Aí fala o seguinte, nós temos aqui o gráfico, primeira pergunta, determine quem é a aceleração escalar média. Tá? A aceleração escalar média. Como é que nós vamos fazer esse cálculo? Na nossa letra A, essa aceleração, ela é a variação de velocidade, não é? Variação de velocidade pela nossa variação de tempo. Tá bom? A questão foi bem específica, ela quer a aceleração escalar. Então, nesse caso aqui, a velocidade ela é 20 e vai passar para menos 30. Então, fica menos 30, que é a final, menos a inicial. Então, fica menos 30, menos 20, sobre 5, né? Que é o nosso tempo. Bom, então, você pode observar que vai dar o quê? Vai dar menos 50 sobre 5, vai dar menos 10 metros por segundo ao quadrado. Essa aceleração média ela ficou negativa. Por que ela ficou negativa? Porque se aqui ele está acelerando, só que se você vai observar, ele mais acelera do que desacelera. Ele passa 2 segundos acelerando e passa mais 3 segundos, aliás, 2 segundos desacelerando, né? E passa 3 segundos acelerando. Então você pode perceber que é 2, vai sobrar 3 para 2. Ou melhor, vai sobrar 1, tá? Então, aqui a contagem vai ser uma contagem negativa, por quê? Porque ela está vindo no sentido contrário da trajetória, tá bom? Então, a aceleração aqui vai ser, nesse caso, negativa, né? Você não contava com isso, mas a aceleração média vai ser negativa. Bom, aí fala o seguinte, letra B. Classifique o movimento do corpo em cada trecho em acelerado, retardado ou uniforme. Tá? Ele quer acelerado, retardado e uniforme. Aqui não tem movimento uniforme. Tá? Aqui não existe movimento uniforme. De 0 a 2 segundos, nosso movimento é o quê? Tá aqui, ó. De 0 a 2 segundos, essa bolinha está diminuindo a velocidade. Então, de 0 a 2 segundos, nós temos um movimento retardado. Ok? De 0 a 2 segundos. Bom, de 2 a 5 segundos, nós temos um movimento acelerado, porque a aceleração aumenta. Ela aumenta negativamente, mas ela aumenta. Tá bom? Porque ele está vindo no sentido contrário. Então, nós temos um movimento acelerado. Ok? Nosso movimento é acelerado. Lembrem-se, a velocidade aqui está negativa, mas é porque ele está voltando, tá certo? Mas ele está acelerando, ele está aumentando a velocidade. Aqui, olha, fica 3 para 2, então sobra 1, né? É por isso que nossa aceleração aqui continuou negativa, porque ele mais acelerou no sentido contrário do que ele desacelerou no sentido certo, tá? No sentido positivo. Bom, na nossa letra C, ela fala o seguinte. Nossa letra C, ela faz uma pergunta, mas colocando um novo gráfico, tá?
Como nós não temos aqui um novo gráfico, eu vou fazer o mesmo desenho, só que nesse gráfico aqui. Eu vou utilizar uma outra coloração, tá bom? A questão fala o seguinte: mude a orientação da trajetória para baixo. Construa o gráfico da velocidade em função do tempo para o mesmo movimento e refaça os itens A e B. Bom, eu vou ter que refazer o item A e o item B, né? Esse aqui é o nosso item B, ok? Vamos lá? Bom, deixando aqui nossa apostila, vou pegar nossa régua, tá bom? Esse nosso gráfico que eu vou fazer para vocês é um gráfico de azul, tá? Então, por exemplo, eu vou refazer essa trajetória. Como eu vou refazer essa trajetória, o gráfico ele vai ter que se cruzar no mesmo ponto aqui, ó, no 2, tá bom? Eu vou alinhar, tá? Os pontos aqui, eu vou apagar esse negocinho aqui, ok? O nosso gráfico, ele vai fazer o quê? Bom, ele vai ter esse mesmo movimento. A questão nos deu o gráfico, tá? Esse mesmo gráfico aqui que a questão nos deu, ele fala o seguinte: aqui nós temos do menos 20 ao 20. Eu vou mudar a orientação desse gráfico, tá bom? Então, para a gente mudar a orientação desse gráfico aqui em cima, olha, eu vou colocar um menos 30, tá? Aliás, um mais 30. Aqui eu vou começar do menos 20 e aqui, olha, aqui é o nosso mais 30, tá? Então, aqui eu vou ter uma segunda linha. Nós temos uma segunda linha até o 5. Ok? Então, professor, de onde vai começar o nosso gráfico? O nosso gráfico começa do menos 20 até o 30. Eu estou refazendo essa trajetória. Bom, refazendo ela, o que vai acontecer? Do menos 20 até o 30, vai acontecer isso aqui, ó. Bom, deitou. Nós vamos seguir até esse ponto aqui, ó. Ixi, ficou um pouquinho mais para cá, né? Vou colocar o 30 aqui, ó. Vamos colocar o 30 aqui. Ok. Pronto, nós temos aqui o 30, certo? Então, nós temos aqui uma trajetória toda refeita, tá bom? Refazendo essa trajetória, o que vai acontecer? Você pode observar que vai do menos 20 até o 30. Eu vou ter que refazer essa questão. Então, professor, a letra A me pede uma aceleração. Qual é a variação dessa aceleração? A letra C... Essa variação de aceleração, ela vai ser como? Ela vai ser o contrário. Ela vai ficar, aqui é a velocidade inicial e aqui é a final. Então, fica 30 menos 20. Então, essa aceleração, ela vai dar o quê? 50 dividido por 10. Então, essa aceleração, ela vai dar 5 metros por segundo. Aliás, desculpa, dividido por 5, né? Dividido por 5 vai dar 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Bom, a nossa letra C, você pode perceber que a aceleração aqui já é positiva, porque mudou a posição. Agora aqui ficou 3 para 2, então sobra 1 positivamente. Tá bom? E também nós vamos agora analisar. De 0 até 2, o movimento, você pode perceber que ele diminui. Ele é menos 20, menos 10 e 0, tá? Então, de 0 até 2 segundos, o movimento é retardado.
tá? O movimento continua retardado, só que no sentido contrário, tá bom? E de 2 a 5 segundos, você pode observar que de 2 a 5 a velocidade aumenta, tá? Só que no sentido positivo. Então, o nosso movimento aqui de 2 até 5 segundos é um movimento acelerado, ok? Então, você pode perceber que mudando a posição desse gráfico aqui, nós mudamos a posição do tipo de movimento, tá? E também mudamos a variação dessa velocidade, dessa aceleração. Você pode perceber, olha, que ela era menos 10, passou a ser mais 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Ou melhor, nós temos uma aceleração maior no sentido positivo do que no sentido negativo, tá bom? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, tá certo? A gente vai dar continuidade à nossa live, na nossa Física B, tá bom? E na próxima aula a gente vai ter nossa aula 4, já dando início ao nosso movimento uniforme, tá bom? Então, um forte abraço, até a próxima aula.